Bem-vindo ao curso de Introdução ao Álgebra Linear. Eu sou o Marcos Paulo e nesse primeiro episódio vamos falar sobre matrizes. Acompanhe comigo. Vamos começar aqui com a definição de matriz. Eu vou dizer que uma matriz A de ordem M por N é uma tabela de números reais dispostos em M linhas e N colunas. E vamos representar uma matriz usando colchetes, parênteses ou barras duplas. Exemplo 1.1, vamos determinar a ordem de cada uma das seguintes matrizes. Aqui é a nossa primeira matriz, a matriz A, que tem duas linhas. A de cima é 4, 6 e 1. A de baixo, menos 2, 3 e menos 2. E observe que temos também três colunas. A primeira coluna com 4 e menos 2. A segunda coluna com 6 e 3. E a terceira coluna com 1 e menos 2. Temos, então, uma matriz de ordem 2 por 3. Duas linhas e três colunas. A matriz B, agora eu estou usando parêntese para representar. Temos 1 e 0 na primeira linha, 5 e log natural de 2 na segunda linha, 1 e 5 na primeira coluna, 0 e log natural de 2 na segunda coluna. Essa, então, é uma matriz de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas. No item C, eu coloquei uma matriz representada por barras duplas, contendo apenas uma linha, 6, raiz de 2 e cosseno de θ. O 6 pertence à primeira coluna, raiz quadrada de 2 pertence à segunda coluna, cosseno de θ pertence à terceira coluna, ou seja, trata-se de uma matriz de ordem 1 por 3. E por fim, a matriz I, que tem três linhas e três colunas. Então, é uma matriz de ordem 3 por 3. Aqui eu optei por representar usando colchetes. E agora eu apresento para você a representação genérica de uma matriz M por N. Cada elemento dessa matriz está representado pela letra minúscula A. Observe que a letra maiúscula também é A. A gente vai representar a matriz em si com a letra maiúscula e o elemento genérico será representado com a mesma letra, só que minúscula, e acompanhado sempre de dois índices. O primeiro índice representa a posição de linha e o segundo índice representa a posição de coluna. É por isso que eu tenho aqui o A21, que está na segunda linha e primeira coluna. Evidentemente, este outro elemento é o que está na enésima linha e enésima coluna, por isso é o AMN. De forma abreviada, temos que a matriz A é formada pelos elementos A e J e de ordem M por N. Lembrando que o índice é o índice de linha, ele varia de 1 até M, porque a matriz tem M linhas, e da mesma forma, o índice J é o índice de coluna, sendo J variando de 1 até N, já que a matriz tem N colunas. Uma outra forma de olhar uma matriz é como se fosse uma função de duas variáveis a valores reais. Então, a matriz A é a função que associa cada par I e J, sendo I pertencente ao conjunto L. O conjunto L varia de 1 até M, um conjunto de números naturais. E o índice J pertence ao conjunto C, também de números naturais, de 1 até N. Cada par desse é associado a um número real, que nós vamos representar por A e J. Exemplo 1.2, vamos construir a matriz A e J, de ordem 2 por 3, onde o A e J é igual a 2i menos 3j. Então, eu tenho aqui a função que vai gerar todos os elementos da matriz A. O primeiro passo é construir uma matriz genérica igual a que está sendo pedida, no caso de ordem 2 por 3, então eu tenho os elementos A11, A12, assim por diante até A23. E nós vamos calcular cada um desses conforme esta fórmula que foi fornecida. Então, o A11 eu troco 1, que é o índice de linha, vai multiplicar o 2, e o outro 1, que é o índice de coluna, vai multiplicar aqui o 3. Aí eu faço 2 vezes 1 menos 3 vezes 1, que dá menos 1. Para calcular o A12, eu substituo o índice de linha I por 1 e o índice de coluna J por 2 na fórmula. 2 vezes 1 menos 3 vezes 2, isso é menos 4. Vamos calcular agora o A13, então o I vai trocar por 1 e o J vai trocar por 3. Ficou, então,
2 multiplicado por 1 e menos 3 vezes 3, o que dá menos 7. Agora é a vez do A21, então troca o I por 2 e o J por 1, e vai dar menos 1. A22 e J são iguais a 2, então 2 vezes 2, menos 3 vezes 2, o que dá menos 2. E, finalmente, o A23, onde eu coloco 2 no lugar do I e 3 no lugar do J, e fazendo as contas dá menos 5. Pronto, agora é só substituir os elementos da matriz genérica pelos valores que acabamos de encontrar. E temos a matriz menos 1, menos 4, menos 7, 1, 2 e menos 5. Aqui no exemplo 1.3, nós temos a matriz A de ordem 3 por 3, só que a função A e J é definida por mais de uma sentença. Então, nós temos que comparar os valores de I e J para decidir como calcular o elemento A e J. Se o I for menor que J, a gente vai fazer I mais J. Se o I for igual a J, nós vamos trocar pela constante menos 1. E se o I for maior que J, usaremos a expressão 2I menos J. Então, a gente começa construindo a matriz genérica. Aqui está a matriz 3 por 3. E vamos fazer a comparação. A condição I menor que J é válida para os elementos A12, A13 e A23. A condição I igual a J é satisfeita por A11, A22 e A33. E o I é maior que J para os elementos A21, A31 e A32. E aqui, ao invés de fazer as contas separadas, eu coloquei tudo dentro da matriz. Veja, por exemplo, que A23 é 2 mais 3, devido ao que está escrito aqui na função. O A22 eu troquei por menos 1. E o A32 eu troquei por 2 vezes 3, menos 2. Então, basta fazer as contas. E temos a matriz menos 1, 3 e 4. 3, menos 1 e 5. 5, 4 e menos 1. Passaremos agora a ver alguns tipos de matrizes especiais. Temos a matriz linha, aquela que é formada por uma única linha, então só tem A11, A12, etc., até A1N. A matriz coluna é formada, evidentemente, por uma única coluna. Então, aqui está a matriz com os elementos A11, A21, etc., AM1. A matriz quadrada é aquela que o número de linhas é igual ao número de colunas. Você pode escrever de maneira abreviada A e J de ordem N por N, ou simplesmente A de ordem N. Nessa matriz, vamos destacar dois conjuntos de números. A diagonal principal, que tem os elementos A e J com a propriedade de que o índice de linha seja igual ao índice de coluna. A diagonal secundária é aquela em que os elementos A e J têm a propriedade de que a soma do índice de linha com o índice de coluna seja igual à ordem da matriz mais uma unidade. No exemplo 1.4, nós temos aqui uma matriz de ordem 4 por 4. Os elementos da diagonal principal são A11, A22, A33 e A44, ou seja, 8, 6, 13 e 5. Já os elementos da diagonal secundária são A14, A23, A32 e A41. Logo, menos 1, 10, menos 5 e 2. Uma matriz é triangular superior se for quadrada e todos os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos. Ou seja, A e J é igual a zero sempre que o I for maior que J. Aqui está um exemplo. A matriz A tem os elementos 4, menos 1, 2 e 0, 0, 3 e 1, 0, 0 e 1. Abaixo da diagonal principal, nós temos números todos iguais a zero. Então, por isso, ela é triangular superior. Um superior significa dizer que da diagonal principal para cima, temos sempre pelo menos um número diferente de zero. De modo análogo, a matriz triangular inferior é aquela matriz em que os elementos acima da diagonal principal são todos nulos. Então, A e J é igual a zero para todo I menor que J.
No exemplo 1.6, nós temos a matriz 2, 0, 0, 5, 1 e 0, 3, 4 e 2. Os elementos acima da diagonal principal são todos nulos. Note que nós temos aqui o A13, o índice de linha é 1 e o índice de coluna é J, 1 é menor que 3, cumprindo com a condição de ser triangular inferior. Uma matriz é diagonal se for quadrada e todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, A e J é igual a 0 para todo I diferente de J. Observe aqui a diagonal principal menos 1, 0 e 1, e todos os elementos fora dela são iguais a 0. Convém ainda notar que uma matriz diagonal é uma matriz triangular inferior e superior simultaneamente. A matriz identidade ou unidade é uma matriz quadrada que a gente vai representar por IN, onde esse N é a ordem da matriz. Então, os elementos A e J de ordem N por N e que são calculados por 1 se I for igual a J, 0 se I for diferente de J. E aqui estão dois exemplos, a identidade de ordem 2, 1 na diagonal principal, 0 fora dela. E a identidade de ordem 3, 1 na diagonal principal, 0 fora dela. Observe que a matriz identidade é também um exemplo de matriz diagonal. E, claro, de matrizes triangulares superiores e inferiores. Para finalizar, duas matrizes A e B de mesma ordem são iguais quando seus elementos correspondentes forem iguais. Então, A e J da matriz A tem que ser igual a B e J da matriz B, para todos I e J, I variando de 1 a M e o J variando de 1 a N. E agora vamos determinar as incógnitas para que tenhamos essa igualdade de matrizes. A matriz que está do lado aqui eu vou chamar de A, x ao quadrado menos 16 e 4 elevado a 3t na primeira linha, 2y menos 5 e 1 na segunda linha. Essa outra matriz que eu vou chamar de B, 0 e 1 na primeira linha, 6 e 1 na segunda linha. E para que elas sejam iguais, o A11 tem que ser igual ao B11, isso dá x ao quadrado menos 16 igual a 0. Resolvendo a equação, fica x igual a mais ou menos 4. O A12 também tem que ser igual ao B12, isso vai dar 4 elevado a 3t igual a 1. É uma equação exponencial, sendo que esse 1 pode ser colocado como 4 elevado a 0. Aí fica 4 elevado a 3t igual a 4 elevado a 0. Como as bases são iguais, basta igualar os expoentes. 3t igual a 0 e, claro, t igual a 0. O A21 tem que ser igual ao B21. Então, 2y menos 5 tem que ser igual a 6. Resolvendo essa equação do primeiro grau, t igual a 11 sobre 2. E por fim, A22 tem que ser igual ao B22, que já é claramente verdade, porque ambos os termos são iguais a 1. Essa foi a primeira aula do curso. No próximo episódio falaremos sobre operações com matrizes e outros tipos especiais de matrizes. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e divulgar com seus amigos. Deixe sempre suas dúvidas aqui nos comentários, terei maior prazer em responder. Até a próxima e bons estudos!